Hoje é um dia muito especial, é o mês das mulheres e eu trouxe para bater um papo comigo uma mulher muito especial que nós tivemos uma experiência na nossa trajetória profissional, uma pessoa que fez a diferença na minha vida e na vida das pessoas com as quais ela também trabalhou. Então, neste mês de março, eu estarei fazendo vários encontros com mulheres, para que elas possam compartilhar as experiências que elas tiveram, tanto na vida profissional, quanto experiências que muitas vezes podem inspirar a mim e a você que está nos vendo agora. Então, durante o mês, eu estarei trazendo as experiências em várias áreas de trabalho, mas todas elas focadas para as mulheres. E hoje eu trago, nesse primeiro encontro, eu trago então Eliane Tavares, que vai falar conosco e contar a sua história para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né, Eliane? Assim esperamos. Então eu quero que ela mesma fale, comece se apresentando, né? Quem é você, Eliane? Vamos lá. Primeiramente, obrigado por esse momento, é uma honra, uma satisfação estar aqui contigo, Marli. Você sabe que a nossa amizade, ela supera nosso encontro profissional, então isso é muito bom. Isso é um presente da vida, que eu acho que isso é importante, né? As pessoas que ficam ao longo da nossa vida, e você é uma delas. E espero que a gente, esse bate-papo de hoje, de alguma forma ajude tantas outras mulheres, e não só mulheres, homens também, porque eu acho que isso não tem a ver com gênero, tem a ver com uma forma de ser, uma forma de encarar a vida. E é isso que eu desejo a todas nós, mulheres, e a todos que participarem, que fizerem assistirem essa tua live aí, porque eu acho que vai ser bem importante para o grupo que te assiste. Espero que seja bem proveitoso. Então, o tema de hoje, que a minha convidada, eu vou estar explanando com ela, é se inspire e viva uma experiência profissional internacional, que eu acho que é importante. Nós duas viemos de um mundo corporativo, automotivo. Então, nos últimos 14 anos, eu trabalhei na área automotiva, mas você, Eliane, quantos anos? Já são 21 anos nessa área, desde 99, né? São quase 22 anos já na área automotiva, que eu tenho muito orgulho, que faz parte do meu DNA. Se hoje alguém me perguntar o que você sabe fazer, eu não sei se sei fazer outra coisa. Eu gosto de fazer várias coisas, mas o que eu amo é trabalhar, gerir pessoas, gerir resultados e ir atrás. E claro, né, Eliane, eu acho que quando a gente começa a falar de uma história inspiradora como a sua, a gente pode também dizer que ela teve um começo. E todos nós, quando um dia começamos, nós tivemos talvez tantas dificuldades quanto hoje nós vemos os jovens, quem está iniciando também uma jornada. Então, acho que é importante para quem está te conhecendo hoje junto comigo, que conheça um pouquinho da sua trajetória, como é que foi então a sua carreira, e depois a gente segue para o foco que seria essa experiência fora. Tá, então vou falar um pouquinho de mim, né? Acho que minha parte pessoal, quem é a Eliane, né? Eu sou Eliane Tavares, filha de Zilda e Orlando Tavares, a quarta filha de 6 filhos, então uma família bastante grande. Fui a primeira mulher dos 6 filhos, dos 6 filhos que os meus pais tiveram. Eu fui a primeira mulher. Teoricamente era para parar ali, mas aí criaram mais um pouquinho. Então, gaúcha, tenho 48 anos, sou casada, tenho um filho que acho que a melhor obra que eu tenho na minha vida é o meu filho. E a mais completa, eu acho que a mais completa de um ser humano, a obra mais completa de um ser humano é poder fazer um outro ser humano no sentido de ver crescer, amamentar, cuidar. Isso faz bastante diferença. Não no fato de ser mãe, mas na amplitude que é da palavra. Então isso é um grande orgulho que eu tenho, porque eu nunca quis ser mãe, né? Então, até engravidar, que foi também para uma outra para um outro entrevista, encontro, né? A gente vai falar só disso.
Mas ser mãe transformou muito também a minha carreira profissional. Enquanto profissional, também mudei as minhas variantes ali. E acabou tendo impactos também, Com né? certeza. Então, essa história de que Rotina. o teu profissional não se mistura com o pessoal, isso não existe. Você tem que saber lidar com os dois, mas não existe separar, né? Separar, exatamente. Então, vindo dessa família muito pobre, muito humilde, nunca passei fome, mas por muitas vezes comemos só polenta e leite, porque tínhamos na fazendora, na chacrinha que meus pais tinham no Rio Grande do Sul. Então, sendo a quarta menina, a quarta na família, e sendo eu menina, tive que desde cedo lutar pelo meu espaço, porque com 3 irmãos mais velhos, todos eles 2 e 2 anos, eles tinham, consequentemente, de 2 em 2 anos, tinham um filho. Então o mais velho da família era 6 anos mais velho que eu, e ele já achava que era o pai, né? Então eu tinha que me impor de alguma forma. Então desde muito cedo eu tive que arrumar o meu espaço. Então acho que isso foi um diferencial pro meu estilo de hoje. Eu não estou dizendo que é independência, bom, né? A independência, a forma de buscar pelo que se quer e não esperar, porque se eu esperasse eu morria de fome, como eu digo, né? Então, o que eu tenho muito orgulho e sempre falei para todas as minhas equipes, vim de origem muito pobre, trabalhei muito como operadora, tá, em todos os lugares que eu passei, mesmo sendo supervisora, enquanto trabalhando, por exemplo, na empresa que eu estou hoje. No início eu ajudava meus operadores a conseguir bater as metas deles, porque se eles estavam para trás eu ia junto e ajudava eles. Então, assim, se colocar na posição do outro é mais que a empatia, né? É sentir na pele que o outro está sentindo. Uhum. Então isso sempre fez muito parte da minha vida desde sempre, né? Eu sou formada em técnica eletromecânica, também um dos meus grandes orgulhos, porque foi muito difícil entrar no Cefet, que já era bem selecionado, muito selecionado, era muito difícil, todo mundo falava que eu não ia conseguir, fui lá e consegui. Meu pai, não minha mãe, mas meu pai sempre achou, não, tu não quis ser coisa para homem, porque eu queria eletromecânica, né? Eu era a única mulher na turma, então tudo era único, né? Então, sem querer, sem planejar, eu acabei sendo pioneira em muitas áreas, em muitas atividades que eu sequer imaginava que isso ia fazer o diferencial para o profissional que eu me tornei. Como foi a questão da sua inspiração? Porque quando você estava, né, você fez esse curso e obviamente você pensava, depois desse curso eu preciso entrar numa indústria. O que te levou para uma indústria? Ou quem te inspirou? Como é que você foi em busca dessa atividade, desse ramo? Mas eu vou te decepcionar agora, porque eu acho que eu nunca tive uma pessoa de inspiração, sabe? Eu nunca tive, pai, eu quero ser aquela. Eu tinha uma coisa que eu queria muito. E se você me perguntar por que eu queria isso, eu não vou saber te responder. Mas eu sempre quis trabalhar no ramo automotivo. Eu não sei se tinha muita propaganda na época das empresas que estavam chegando. Eu me formei em 91 no Cefet e as empresas estavam começando a chegar no Brasil, as automotivas, GM, Ford, a Audi, que era o meu foco, né? Não sei porque a empresa alemã estava no meu foco. E eu queria muito trabalhar numa empresa automotiva. Então, se você me perguntar por que, não vou saber te responder. Uhum. Se eu tinha alguma inspiração, não, porque tudo era contra. Eu fui a primeira da minha família a trabalhar, meus irmãos não trabalhavam. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, trabalhava em loja de departamento, vendia coisas e o meu objetivo era trabalhar, ganhar meu dinheiro e ser autossuficiente. A independência, então, é algo muito natural seu, né? Sempre foi, desde sempre, eu acho que desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Independência, eu até iria mais, talvez a independência não só no aspecto financeiro, mas a independência na tomada de decisões, a independência de fazer aquilo que você gosta, de enfrentar áreas que eram tidas então como mais para homens, né? Mas isso é uma coisa que eu queria deixar muito clara, até para as mulheres que estão nos ouvindo,
pro público que está nos assistindo, não só mulheres, né, mas todos estão assistindo, eu nunca me olhei assim, eu quero ser pioneiro porque eu quero ser a primeira mulher. Nunca teve, isso foi tão natural ou tão espontâneo como foi a minha vida inteira. Nunca foi assim uma coisa premeditada, uma coisa eu quero ser. Não, então assim, nesse momento, às vezes a gente decepciona alguém, alguém que botou uma meta e focou aquilo lá, eu sempre tive uma meta. Eu tinha 2 metas que eu lembro assim, lá nesse início que eu queria. Uma, me formar na escola técnica, porque eu via, né, todo mundo sair, quem se formasse na escola técnica tinha bons empregos, né, então eu queria isso. Eu lembro que isso era um diferencial e ficava muito aquela, não é para qualquer um, tinha gente que fazia cursinho, eu fui lá direto, consegui, e não era uma aluna exemplar, eu sempre fui uma aluna mediana, nunca fui a top da galáxia, então eu sempre fui mediana. Nunca repeti, nunca reprovei, mas sempre fui mediana. E toda vez que alguém me fala não, pra mim, assim, eu vou. Se alguém desafiador. O desafio. Então, assim, a primeira pessoa que me disse não, tu não vai, foi meu próprio pai. Eu disse, eu vou mostrar que eu posso. Então, isso foi uma constante ao longo de todo o período. De uma forma não tão agressiva, não tão direta, mas eu sempre ouvi muitos nãos indiretos. Né? Mesmo na minha trajetória na empresa que eu estou, eu nunca tive muitos nãos, mas sempre foi muito difícil ter os sims, que era ir para o próximo patamar. Eu era muito boa naquilo que eu fazia, mas eu não podia dar um próximo passo. Então, tudo que naturalmente ou que acontece mais rapidamente para um homem, isso é fato. Não me queixo, mas isso é fato. Acontecia mais rápido para um homem que para mim. Pelo menos até um determinado momento. Depois a gente vai chegar nesse ponto lá, que é o momento coaching. Antes disso, era assim, eu fiquei 7 anos como supervisora de produção, enquanto vários homens, em 7 anos, eu estava lá como gerente, às vezes até como diretor, já tinham saído para fora do país, que era, voltando à tua pergunta original, quais eram os meus objetivos. Então, uma era me formar no Cefet. Eu não tinha vontade de fazer faculdade, fiz pela necessidade depois. Sou formada em administração e pós-graduada em engenharia da produção pela PUC. Mas eu queria só fazer o Cefet para estudar e trabalhar. O negócio era botar uma na massa. E o segundo era sair do Brasil, ter uma experiência fora do Brasil. E dentro da empresa que você fez essa carreira aí de 2 décadas, certamente quando você iniciou no nível de supervisão, como é que foi essa trajetória? Quais foram os cargos, os steps, a tua jornada? Porque não foi já trabalhar num único local, né? Porque quando a gente fala de uma multinacional, a gente entende que ela tem mobilidade, ela tem várias oportunidades, sejam dentro do país ou fora dele, mas você fez, claro, toda uma história, né? Então fala um pouco da história como é que foi você no Brasil. Então, Maria, tem uma curiosidade, assim, que poucas pessoas sabem dessa história. Eu contei já para alguns amigos, mas poucas pessoas sabem dessa história. Quando eu fui convidada a trabalhar nessa empresa, eles me convidaram a entrar no ambiente fabril. E quando eu vi os robôs trabalhando, né, eu nunca vou esquecer de um robô soldando e aquelas coisas saindo, parece que eu estava entrando num sonho que eu tinha de muitos anos. É como se eu já tivesse estado ali, né? Isso é uma coisa engraçada, parece, tá glamorizando, mas não, isso foi fato, eu me emocionei, putz, tá aqui a empresa. Mas assim, eu jamais, quando eu estava fazendo a dinâmica para essa vaga, eu nunca conseguia linkar a dinâmica àquilo que eu estava vendo com meus olhos. Então ali eu disse, esse é o meu lugar. Né? Porém, quando um sinal, porém, quando eu entrei nessa missão de fábrica, eu disse, nossa, mas é tudo muito organizado. Por que será que eles estão me contratando? Eu não vou ficar aqui 2 meses, não tem nada para fazer. Na minha humilde concepção. 21 anos depois estou eu aqui na mesma empresa. E sempre com muita coisa para fazer, graças a Deus. Mas ali foi um ponto assim que eu lembro como se fosse hoje. A emoção chega
voltar toda vez que eu lembro desse momento. Eu lembro aquele robô saindo das faíscas, soldando as peças metálicas, e eu não ia para a área dos robôs, eu ia para a área da costura, eu ia ser supervisora da parte de confecções de capa, né? Nos bancos? Dos bancos, né? Então, eu entrei, mas não entrei na área que eu queria. Então, meu sonho era ir para o metal, né? Ir para a área do metal. Então, começamos na área de capas, fiquei uns 4 anos na área de capas, engravidei, saí por 3, 4 meses, 4 meses eles me chamaram de volta por uma necessidade que estavam aumentando muito a produção, estava bem no início da alavancagem industrial dos carros na indústria automotiva do Brasil. Aí eu voltei e fiquei nem 6 meses e tive a oportunidade de assumir uma vaga no metal, que era o meu sonho. Eu estava feliz onde estava, coordenava 120 mulheres na área de costura, algumas delas até hoje são minhas amigas. Já não tem mais aquela amizade pessoal, mas eu sou muito grata por tê-las até hoje no contato. Então, volta e meia a gente troca umas mensagens por Facebook, pelas mídias aí. Então, são pessoas que eu vou levar no meu coração o resto da minha vida. Mas eu queria o metal. E aí eu fui convidada para essa oportunidade no metal, que ali eu me senti realizada profissionalmente. Foi a primeira realização profissional, minha pessoalmente falando assim, quando eu entrei para a área do metal, porque era algo que eu queria, que era aquilo que eu queria. Você vê a diferença que faz, Eliane, quando a gente fala de ter um planejamento, ter objetivos e ir em busca de. Você poderia não ter, quando você diz assim, eu enxerguei, eu queria aquilo. Claro que você fez o melhor que você pôde onde você estava e principalmente, né, você falou de gerir 120 mulheres. 120 mulheres. Então, nunca vou esquecer desse número. Então, olha o desafio. Mas, claro, quando você chega e diz, ali eu me realizei, o que você quer dizer com esse me realizei? Ali foi a concretização para mim, quando eu vejo assim, essas perguntas que você está fazendo, Maria, são perguntas muito que várias pessoas me fazem, mas você nunca para, você responde tão naturalmente que você não para pensar na resposta. Agora, pensando na resposta, e até com maturidade, pensando assim, foi ali que eu disse assim, poxa, eu fui capaz de chegar naquele ponto. E aí, como o coach já diria, olha, crença de capacidade. Crença de capacidade. Você se consolidou naquilo que você buscava. Porque era aquilo que eu queria. Eu estava feliz, eu acredito que eu fazia bem o que eu fazia, e tanto é que me mantive na empresa e tive essa oportunidade. Claro que sempre trabalhando muito, nada vem de graça. Acho que tem uma palavra, uma frase de Einstein que para mim ela é eterna e serve para qualquer momento. Não faça igual que todo mundo, não espere fazer igual que todo mundo faz e ter os mesmos resultados, ou resultados melhores. Não, você tinha que fazer algo diferente. Entregar sempre mais, né? Sempre fazer algo mais, sempre buscar, estava sempre procurando alguma coisa a mais que fosse um diferencial. Mas eu te digo sem medo de errar, Marli, e para todos que nos escutam agora, que o principal são as pessoas, tá? Se você realmente dá carinho, nessa trajetória tem 500 pessoas que não vão gostar de você, mas pode ter, se você é sincero, se você é verdadeiro, vive os valores, vai ter 10 mil vezes mais do que 500 que vão acreditar e vão fazer por você. Vão fazer por você. Então, tinha muita gente que fazia por mim. Tinha muita gente que fazia, não fazia nem tanto pela organização, nem tanto pelo seu trabalho, mas que fazia pela relação que a gente tinha. Assim como eu também, muitas vezes, fazia pelas pessoas. Deixava de fazer alguma coisa para mim ou de pensar em mim, pensando nelas. Não é uma coisa que eu falo para me enaltecer, mas é uma realidade. As pessoas que trabalham olhando as pessoas, vendo as pessoas de verdade, com olhos de ver, conseguem resultado. Eu posso ter uma técnica bárbara, o que eu não tenho. Deixo bem claro que a minha técnica não é a melhor. Tem pessoas, e eu tive a honra e a graça de conhecer pessoas maravilhosas tecnicamente, mas com muito pouco jeito com pessoas. E aquilo que a gente fala, né, Eliane, quando a gente
acredita no ser humano, desenvolve, você vai fazer aquilo pensando aquilo que as pessoas estavam fazendo para você, muitas delas te ajudando, te orientando, você acabava fazendo essa retribuição e desenvolvendo equipes. Isso. E a gente sempre fala, né, que um bom líder, ele precisa desenvolver seus sucessores, né? E aí... E isso é importante. A gente vê muito nesse ramo que a gente tá, as pessoas escondem muito o conhecimento, né? Você tem que cada vez mais dividir o teu conhecimento. Você tem mais aqui compartilhar, você tem mais aqui ter mais pessoas aptas para assumir o que você faz, não interessa onde você esteja, para que você seja livre para ir para o outro lado, ou crescer, ou sair daquela empresa com a alma assim, tô tão tranquila que fiz a minha parte. Eu acho que isso é muito importante. Esse foi eu nem digo uma regra, é uma conduta que eu sempre tive. E eu tenho muito orgulho de ver hoje pessoas que trabalharam comigo muito bem, que saíram, atingiram topos muito altos dentro da organização também, ou fora dela, foram buscar o seu caminho elas não têm noção, mas cada um que diz, Eliane, poxa, você fez parte do meu caminho, me inspira em você é um... Me ajudou na promoção. Que dividem comigo esses conquistas, né? As conquistas deles, dividem comigo porque lembraram de mim. Nossa, eu vibro de uma maneira como se fosse comigo. Então isso para mim é impagável. Eu acho que não tem preço. Não tem preço. Você veio numa crescente, né? De supervisão de uma área, uma supervisão maior. Você assumiu uma montagem, né? Que era muito maior. Depois foi agregando outros processos. Mas daí, ali você, para que você pudesse ir para Porto Real e assumir a unidade toda, antes disso você fez um processo de coaching, de executive coaching, que eu acho que vale a pena a gente fazer um tópico parênteses aqui. Porque isso também acho que vale a pena, porque muitas pessoas dizem assim, Marli, o coaching funciona, o coaching dá resultado, o coaching realmente transforma. Então eu queria que você compartilhasse para quem está aqui como foi ter vivido essa experiência naquela época e o que é que mudou depois disso na sua jornada profissional. Isso é uma boa pergunta, eu acho que é muito legal dividir, porque foi um coaching de verdade, né? Sempre a gente falava muito em coaching, os processos de um dia, vai uma empresa lá, um dia, 2 dias, um final de semana, que nunca agregou muito. Esse processo de coaching foi um coaching muito, muito profundo. Eu não lembro o nome da empresa agora, mas foi uma empresa que a empresa que eu estava selecionou e foram 3 meses de coaching, de sessões semanais em que eu tinha que me encontrar com o coach e que realmente foi um divisor de águas, né? Então, nesse período da minha vida, antes de ir para Porto Real, eu estava assim, poxa, mas eu tô aqui há tantos anos na empresa, não passo de uma gerente, porque chega aquele momento que você fica se perguntando, você vê teus colegas, aí entra aquela coisa, será que é porque eu sou mulher, será porque eu sou muito dura, será porque eu sou muito... A gente se auto-questiona, qual é a razão de não crescer? Eu sei todas as razões de eu não ter crescido no momento que eu achava que deveria. Hoje eu sei, na época eu não sabia. Então, a empresa, eu acho que por ver um potencial, aí você pode me falar melhor depois, por ver um potencial, por achar que eu poderia ir além daquele ponto ali, ela me propôs essas sessões de coaching, que era para um desenvolvimento da carreira. Um patamar da carreira, vamos falar assim. Tá? Porque eu sentia muito estagnada na carreira. Aquelas atividades produtivas não me desafiavam mais. Não tinha nada que agora você vai cuidar da ingestão, você tinha cuidado. Agora você vai cuidar da montagem. Agora você vai cuidar da pintura. Agora você vai cuidar... Não tinha. E eu sou movida a desafios. Quanto mais difícil a tarefa, mais enganjada eu fico. Mais alucinada eu fico para aprender e querer desenvolver aquilo com maestria.
Eliane, eu vou interromper porque agora não posso deixar de passar essa pergunta. Mas qual foi o tempo que você ficou mais tempo dentro de uma fábrica sem você ir para casa? Por conta desse teu essa forma de arrojar, de fazer acontecer. Você ficou quanto tempo dentro de uma fábrica sem ter que ir para casa? 36 horas. Dentro de uma fábrica? Dentro da produção sem sair. E aí eu quero chamar a atenção para quem está nos vendo agora, para ver o que é realmente o propósito, o desafio, quando você diz, sou movida a desafios. Então, enquanto você não visse o processo, a fábrica funcionando, a peça saindo, você esqueceu do mundo e ficou focado o tempo todo ali, né? Eu acho que essa sim, desde sempre foi um diferencial, mas eu falei 36 horas porque é o que me veio aqui na cabeça, mas acho que deve ter tido outros momentos. Teve um evento de uma greve, que a gente ficou acho que 48 horas também dentro da organização, sem sair, para manter, né, para puxar pessoas e manter as entregas. Mas eu digo que tudo isso é parte do momento, né? São aprendizados, são necessários. Acho que, mas você deu a sua vida pela... Não dei minha vida pela empresa. Eu dei o que eu tinha e ela me deu vida. As pessoas têm dificuldade em entender isso. Eu trabalho para viver. Eu vivo para trabalhar, é diferente. Eu trabalho para viver. Não vivo para trabalhar. Sim, entendeu? Sim. Então aquilo me dava vida. Eu amava, quando tinha um problema, todo mundo ficava louco. Óbvio que a gente fica no estresse na hora, mas aquilo era me encher de alegria e todo o processo de ver uma máquina quebrada e estar ali nos últimos 5 minutos para parar o cliente, você conseguia fazer a máquina voltar a trabalhar ou conseguia tirar a peça de alguma... Isso, quando você atingia isso, a adrenalina que acontece em todo esse processo é uma adrenalina real que você toma num bungee jump. Não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Só quem vive que consegue. Eu acho que é a mesma situação. Isso. Eu acho que é o mesmo. Eu posso, desculpe os médicos que porventura venham assistir, mas acho que é a mesma sensação que o médico tem quando ele fica horas numa cirurgia para salvar ou para fazer uma medida estética, mas ele fica horas e horas sendo paciente, quando ele vê o resultado, salvou a vida ou fez a estética lá que precisava melhor, a gratificação que de ver o resultado. Então, na hora você está no estresse, você não tem você não raciocina, você está puto porque aquilo aconteceu, que poderia ter sido evitado e assim por diante. Mas, depois quando você olha a história, você olha, a gratificação que te dá de assim, puxa, porque eu tinha muito orgulho, né, de nunca ter parado uma montadora, né? Eu, na minha gestão, nunca parei uma montadora. Né? Que legal. Não. E para quais que você atendia? Você atendia... Todas que tem no Brasil, todas. Acho que eu não tinha nenhuma que nós vamos. E aí chega o grande momento, eu acredito, né, que seja o momento da sua virada para o mundo internacional. Como é que foi essa etapa aí que fez a realização desse outro sonho que estava parado ali, porque já muitos estavam acontecendo, né? O primeiro sonho eu já estava realizando, estava na automotiva, estava trabalhando com os automóveis, fazendo carro. Não é exatamente, porque eu sempre me imaginei na montadora, mas ser fornecedor também. Mas ser fornecedor é outro high level, como eu sempre falo assim. Se você trabalha com fornecedor, você trabalha em qualquer outra montadora. Mas até porque você trabalha para todas, então você conhece um pouco de todas, né? Então é muito maior, acho que o teu leque é muito maior. Então faltava o desafio internacional. Então no desafio internacional ele veio, então eu fui para o Rio, montamos a planta lá. Depois de 2 anos eu retornei para a mesma unidade que eu estava. Fiquei 1 ano como gerente de logística opcional, que foi um grande desafio também. Quer dizer, então, mais uma área para agregar mais uma sua área. experiência. E por que eu voltei? Porque eu fui para lá sem a minha família, fui para o Rio sem a minha família. Então eu ficava indo e voltando. Nesses 2 anos, eu levei meu filho por 1 ano, mas o outro ano ele já ficou com meu marido aqui. Então,
Aí eu pensei no meu filho, como eu falei. Aí novas escolhas. De novo, eu falei assim, poxa, tá bom, eu tô feliz, eu tava muito feliz. Uma equipe bárbara, mas sofrendo por um outro lado. Digo assim, bom, vou tomar uma decisão. Aí tem a questão do equilíbrio pessoal. Toda hora, Marisa, você acorda todo dia, você faz escolhas. Você acorda, eu escolho a levantar bem, eu escolho levantar mal. É tudo uma escolha. Quando eu falo isso, as pessoas pensam assim, isso é... como é que fala, que tem autoajuda, livrinho de autoajuda. Não é uma escolha, você escolhe ficar bem, você escolhe ficar mal. A mudança do estado que eu trabalho aqui no coach, né? Eu estou no estado negativo, mas eu sei como fazer. Exatamente, você não é aquilo, você está aquilo. E como fazer a mudança para que você tenha Exatamente. Produza nesse dia. Exatamente. Então, eu tomei a decisão de voltar. Naquele momento eu pedi a conta, né? Porque eu não achava justo que a empresa tivesse que lidar com meus problemas, né? Eu disse assim, não, eu aceitei ir para lá, agora eu não quero mais ficar, eu decidi voltar para minha família e mais do que justo que eu peça conta. E para minha grande satisfação e surpresa, porque foi isso, eu fiquei surpresa mesmo, eu disse, não, se você quer voltar para a planta que você estava, você vai voltar só. A gente não tem mais um lugar de plant manager lá para você, porque eu era plant manager no Rio. Tipo, não, tudo bem, eu quero trabalhar. Não era a posição que me... A questão era o retorno junto à família. É o retorno da família. E também eu nunca olhei para a posição. Eu sempre falo que foi uma consequência. Talvez aí um dos meus erros, ou os erros, que, se eu posso dizer assim, erro não, mas que eu acho que é um diferencial. Eu vejo que eu via quando eu conversava com meus parceiros, vamos lá, eles queriam ser os plant managers, queriam ser os CEOs. Eu não olhava aquilo. Você não almejava dessa Não, maneira, eu queria estar feliz fazendo o que eu gostava. Entendi. E o que eu gostava era liderar pessoas e atingir resultados. Isso, seja o que for. E isso você poderia dizer que seria uma forma da sua realização profissional? Com certeza. Com certeza. Bacana. Com certeza. Eu não tinha outra, eu não tinha e não tenho. Até hoje outra receita? Não tenho outra receita. Eu gosto de... E a palavra liderar, ela hoje para mim ela não faz tanto sentido. No sentido de o liderar sim, porque a gente precisa do norte, né? As pessoas precisam, mas eu gosto de fazer parte de uma conquista. De não ser uma coisa que eu conquistei, ela conquistou, ou ele conquistou. Não, eles conquistaram, nós conquistamos. Mas a inclusão da equipe, o desenvolvimento, o feedback também. Isso fez muito mais sentido nos Estados Unidos, que eu já vou te contar dessa experiência. Mas então, esse foi para mim, se alguma coisa fez sentido ou sucesso na minha carreira, acho que foi a perseverança, a resiliência e o gostar de fazer, amar o que eu faço. Então esse coaching, que foi um marco também interno para mim, porque essa pessoa, ele conseguiu tirar de mim os meus maiores medos, né? Ele conseguiu me mostrar do que eu tinha medo, porque quem me conhece é um costarricense, é super corajosa. E eu sempre dizia, eu sou muito medrosa, né? Todo mundo sempre achou que eu sou muito corajosa. Eu tenho coragem, óbvio que tenho coragem. Mas o que me motiva, o que me faz andar é o medo de estagnar, o medo de não conseguir, o medo de não passar aquela fase. Então era muito mais, né? Se eu olhar as barreiras que eu venci, eu não lembro da coragem que eu tive. Eu lembro do medo que eu tinha de não fazer. Então eu dou um exemplo bem fora da automotiva, mas que todo mundo acha, você é louca, você fazer isso. Por exemplo, eu saía 2 horas da tarde, meus pais moravam em Pelotas, e eu tinha um carrinho 1000, sem rádio, e eu saía 2 horas da tarde, são 1000 quilômetros, dava em torno de 12, 13 horas, sem parar, né? Se parasse, dava um pouquinho mais. Daqui até lá, eu ia sozinha, saía às vezes 2 horas na sexta-feira da tarde, porque tinha um feriado na segunda, saía sozinha, cantando. Mas não é porque era corajosa que eu ia, tinha tanto medo que algo me acontecesse, que eu enfiava o pé e ia, só queria chegar lá. E assim é. Então, assim, o que me move não é a coragem, é o medo
de não vencer aquele desafio, aquele obstáculo. De ficar na zona de conforto, né, que a gente fala tanto. Eu nem pensava nisso, né? Na procrastinação, você não tinha, como o seu perfil também, que eu conheço, né, que você acabou fazendo também o suor aqui, né, então você tem o perfil... Acho que eu fui uma das primeiras clientes. Com certeza, com certeza. Foi minha honra, o privilégio de trazer a ferramenta lá de Orlando e fazer com que você também se conhecesse um pouco mais. Eu acho que ali serviu para você ver se a ferramenta era boa ou não, porque já me conhecia, né? Vamos ver se bate. Testamos e confirmamos, né? Mas o perfil do Mirante, Eliane, que é o que você disse, você já falou várias vezes, que você fala assim, não, eu sou movida a desafios, a mudanças. Então essa constância de sempre estar buscando esse crescimento tanto pessoal quanto profissional, buscar esse equilíbrio, né, da vida, das áreas da tua vida, e sempre olhar para a família, você veja quantas escolhas e decisões que você tomou, que hoje nós podemos listar os resultados, né? Então, assim, claro que não foi tudo flores, né? Porque sempre tem perdas, né, Maria? Mas como você olhou para as pedras, né? Que fez a diferença, né? Essas perdas, elas são irreparáveis. Eu não lembro de muitas coisas do meu filho pequeno. Eu não lembro. Mas o que eu lembro é tão intenso, é tão forte, é tão forte que cada momento que eu vivia com ele, eu vivia com ele e estava ali. Estava presente. Estava presente. Então, assim, foram muitas decisões. Se foram as acertadas, nunca saberemos. Eu acho só quando a gente foi para a nossa prestação de contas, né? Mas eu acho que tudo foi necessário. Eu em nenhum momento eu tenho sempre muito cuidado para sair da zona do vitimismo. Porque eu sou mulher, ou porque podia ser assim, não. Todas as escolhas foram minhas escolhas, ou nossas escolhas em relação ao estrada da família. Olhando, né, para as consequências, os riscos. Olhando. Você não consegue dimensionar. Se você olhar muito para os riscos, você não faz. Porque aquilo te congela. Então eu olhava sempre o lado positivo. O que nós íamos ganhar com aquela decisão. Então no coaching, voltando, né, mas nesse processo do coaching que eu fiz, ele me fez ver que eu não precisava ter tanto medo das coisas, porque eu tinha condições mais do que suficientes. Então eu achava até uma incoerência, como é que alguém tão forte podia ter tanto medo. Então, dali foi o processo. Então, meu processo de coaching se baseou nisso. Como que alguém tão forte na estrutura, nas convicções, podia ter tanto medo do que era. E eu te digo por que eu tinha tanto medo. Porque eu não vou falar a palavra vencer, mas para sobreviver nessa vida automotiva, onde tem vários... o gênero dominante é o masculino, todos sabem. Eu tinha que me impor, sempre estava me impondo, para viver na minha família com os quatro homens, meu pai também, 4 homens, 3 homens, eu tinha que me impor, senão eu não era vista, não era ouvida, na faculdade, no Cefet. Então toda a minha trajetória eu tinha que marcar o meu espaço. Então isso me tornou muito forte, mas o medo também estava sempre ali, né? Era o medo de ficar sem emprego, era o medo de não conseguir uma outra coisa melhor. Então o medo, ele era muito presente. Né? E daí, como coach, eu também digo para você que quando você traz isso aqui para nossa conversa, isso é importante eu ressaltar, que você identificou a sua crença limitante que você tinha que você tinha que provar para os outros, muitas vezes dar valor mais para os outros que para você, mas ali você provou a tua crença da capacidade. Não, mas o que ele me fez enxergar, e eu acho que é esse que é o grande diferencial que aconteceu, porque eu sempre fui vista como dura, né? Como eu falei, por ser criada nesses ambientes, eu me tornei uma pessoa de casca grossa. Tá? Eu cansei de escutar de algum chefe, você é muito casca grossa, você é muito dura. Você cobra, você não exige mais, exigente. Mas mais do que isso, acho que a palavra que eu mais escutei dura. E essa palavra dura, ela me machucava de um jeito, porque eu sabia que eu era
Assertiva reta. nos Não, resultados. a palavra não é assertiva, eu sabia que eu era muito firme. Mas o dura pra mim era alguma coisa ruim, não era uma coisa que eu via positivamente. Né? Hoje eu entendo que se não fosse essa dureza eu não estava aqui, né? Mas naquela época eu assim, poxa, por que todo mundo me vê como má? Aquele dura eu só estava como má. Então eu carregava isso porque eu não me sentia má, não me sentia ser uma pessoa má. Então, mas isso machucava muito. Eu acho assim, esses detalhes na tua vida que você vai construindo ao longo de muitos anos, você não é capaz de ver quando você tem lá os seus 20, 30 anos. Hoje, com 48, é fácil para eu ver que eu sei que, e falo com muito orgulho que eu nunca fui uma pessoa má. Nunca me senti, eu nunca fiz nada para prejudicar alguém. Mas eu sempre fui uma pessoa muito reta. É isso. Integridade, né? Valores, transparência, né? Os valores que eu tenho, que eu trago da minha vida pessoal, que os meus pais me passaram, eles vão comigo até a hora que eu for pro caixão. Então, isso eu não vou mudar. Não tem como mudar. E é isso que me torna, o que me faz ser a profissional que eu sou, e com muito orgulho da profissional que eu sou. Não pelas as posições que eu alcancei, até porque não foram muitas, mas foram posições de destaque, algumas pioneiras. Eu, para essa posição de plant manager, eu fui a primeira mulher nessa organização brasileira a ser plant manager nessa organização no Brasil. Eliane, é claro que as mulheres que estamos vendo, elas talvez muitas delas tiveram ou têm essa vontade de tomar alguma decisão mais radical na vida. E o que é que você diz para elas em termos da tua experiência? O que você viveu lá é difícil de você, claro, colocar para as pessoas, porque é só quem vive a experiência que sabe como foi. Mas o que é que você diz para estas mulheres que querem fazer uma opção de uma experiência internacional, fazer um intercâmbio para você se desenvolver, ou tem aquele sonho? O que você diria para elas? Eu diria para qualquer mulher e homem. Tá? Eu gosto muito de não generalizar, mas eu sei que eu tô a semana da mulher, mas isso serve, não serve só para mulher. Mas claro, inspira a todos. Primeiro, ela tem que sair da zona de conforto e sair do vitimismo, tá? Porque nós nos boicotamos, nós mulheres nos boicotamos. Autossabotagem. Autossabotagem. Então, pare com isso. Se você quer de verdade, vá, faça. Quebre a cara, volte. Dê 2 passos, 10 para trás e volte de novo. Tenha perseverança. Eu não consigo dizer outras palavras, outras coisas que não são as que eu realmente acredito. Perseverança e resiliência. Você vai andar, você vai bater a cara no muro, mas você é capaz de atravessar esse muro. Se você não acreditar em você, não queira que o teu coach acredite, não queira que teu chefe acredite, não queira que teu filho acredite. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Então é isso que eu digo, acredite em você, vá, faça, sem medo. Viva, e aí depois você pode dizer se isso é uma continuidade ou a experiência valeu, né? Exatamente. E a mensagem final o que você diria, Eliane, para as pessoas? Bom, não preparei nada, né, para pensar numa mensagem final, mas eu digo assim, seja feliz fazendo o que você quiser fazer. Às vezes a gente pensa, nas conversas que a gente tem no dia a dia com muitos amigos, a gente pensa que a felicidade é um grande cargo, é uma grande conquista. Isso são momentos de felicidade, mas que elas não são duradouras. A felicidade está dentro de você e que você se sinta feliz com qualquer coisa que você faça. E o resultado disso vai automaticamente ser algo positivo, algo bom. Então, assim, ame o que você faz. E você vai fazer bem feito e você vai crescer absurdamente em qualquer coisa. E você é uma pessoa de sucesso se você realmente amar o que você faz. Porque quando você ama o que você faz, você vai fazer muito bem feito. E aí, Eliane, eu só complemento ainda, porque é muito forte o que você diz. Quando ama o que você faz. Mas eu recebo muitas pessoas aqui que dizem, Maria, eu não sei o que eu amo. Eu não sei o que eu quero, eu não sei onde eu estou, eu não sei onde eu quero ir. Então, para você ter esse rumo,
se você ainda não se identificou, não sabe qual que é o teu negócio, né, a tua vida, o que você realmente quer, eu sempre sonhava em ser juíza e fazer direito. E aí, por falta de oportunidade, que na cidade não tinha o curso de direito, eu acabei fazendo magistério, pedagogia, entrei nas empresas e me realizei. Então, as pessoas têm que, se eu não tenho, vamos entender, né, qual é a dificuldade de se perceber em qual área, qual profissão, para que você realmente comece e viva aquela experiência que nós estamos falando, né? Eu não sou você, né, Maria? Não saberia usar as palavras perfeitas, mas eu penso que para essas pessoas que chegam, que elas não sabem o que elas querem, já é um grande caminho. Elas não sabem o que elas querem. Então, se o que elas estão fazendo é o que elas não querem, elas têm que parar de fazer e achar uma outra coisa. Então, não saber, para mim, já é 50%. Né? Saber o que se quer, eu acho que saber o que se quer são raríssimos casos. Eu acho que são poucas pessoas no mundo que foram feitas para aquilo, que foram como Bill Gates, esqueci o nome do cara da Apple lá, adoro ele, o Steve Jobs. São caras que naturalmente são estrelas, né? Estrelas que aconteceram e são raras, né? Deve ter muitos espalhados pelo mundo, mas eles fizeram acontecer. Pessoas pobres fizeram a coisa acontecer. Então não dá para dizer que os caras tiveram tudo de mão beijada. Esses dois, pelo menos esses dois não. Então assim, não saber o que se quer já é um 50%. Ótimo. Eu acho que para essas pessoas que chegam, você dizer, legal. Então tira tudo isso, o que você gostaria. E dentro do leque do que gostaria, tem que tentar. Avaliar as possibilidades e viver a experiência. Viver a experiência, porque as pessoas têm muito tabu. Mas eu não vou... Quando eu falo que eu já fui cabeleireira, que eu já tive um salão de cabeleireira, todo mundo... Como você já teve? E muito orgulho. Porque por 2 anos eu tive o meu salão, maravilhoso. Acho que foi 1 ano de salão e 1 ano atendendo no domicílio. Faz tantos anos, foi por 18 para 19 anos, 18 a 20 anos. Logo que eu casei, eu queria trabalhar, queria ter o meu negócio, então, e queria estudar, queria tudo ao mesmo tempo. Então, montei, fiz um curso, me orgulho. E hoje, eu acho que você tem que ter, primeiro, falta muita gratidão dentro das pessoas. As pessoas que chegam nesse estágio de se lamuriar por tudo, não são gratas pelo que têm. De acordar, poder ver a luz do sol, de escutar um bom dia, de ter uma cama para dormir. Então, quando a pessoa começa a dar graças a isso, ela começa a se ver diferente, ela começa a se ver como um privilegiado. Então, essa é uma grande mudança que tem que acontecer em todo mundo. Esse mindset, essa gratidão, ela tem que ser aí ela para de chorar pelo que ela não tem. Eu acho que já começa, aí é uma mudança que tem que vir interna. Quando a pessoa começa a olhar, de novo, essa é a minha forma de ver, desculpe aí os técnicos, os grandes, mas é assim que eu vejo. Eu acho que você tem que ser grato pelo que você tem e não ser conformado. Tá? Então, se eu tenho saúde, vai fazer alguma coisa. Se é vendendo sanduíche na praia, te deixa feliz, vai vender sanduíche na praia lindamente, faça o teu melhor sanduíche para que você se orgulhe daquilo. E ponto. Se você vai limpar a latrina, eu falo muito com uma amiga nossa em comum, que é a Débora, né? Assim, se Deus nos deu pernas, braços e saúde, se nós tiver que limpar a latrina, nós vamos limpar a latrina, mas vamos fazer bem feito para que aquela pessoa que nos contratou para limpar aquilo ali nos contrate de novo e que a gente tenha mais. Porque essa é o diferencial, que a pessoa que te contrata para alguma coisa, se você não está contratando, porque nessa vida a gente tem uma ilusão muito grande, ser empreendedor ou estar trabalhando, óbvio, eu admiro muitos empreendedores, eu não tenho estômago, eu prefiro muito mais lidar com o dinheiro dos outros do que com o meu, eu prefiro cuidar do dinheiro dos outros. Olha a revelação aí, né? Eu prefiro muito mais, eu tenho uma veia empreendedora, mas eu tenho muito medo de faltar com compromissos, entendeu? Então, eu me sinto muito mais livre e muito mais forte para atuar com o dinheiro dos outros, entendeu? É uma escolha, é uma decisão. E tem que ter, imagina se todo mundo fosse empreendedor, quem quer trabalhar, né?
Então, mas todos nós, seja empreendedor ou não, estamos regrados por alguma regra, por alguém maior que vai nos dizer o que tem que fazer, ou seja pelo Estado, seja pelo governo, não interessa. Então você tem que saber que você tem que fazer o melhor que você pode, o mais bem feito, no que quer, em qualquer coisa que você faça. E o resultado é uma consequência. Bons ou maus são consequências de como você fez. Eliane, então nesse momento eu quero externar a minha gratidão para você, por você ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Por você ter estado comigo, compartilhado essa experiência e com certeza ter trazido elementos importantes para quem nos vê, para que elas, quando tiverem essa dúvida, elas possam se inspirar na tua história, se inspirar na minha também, mas para que elas possam fazer a diferença, seja na vida delas, na família, onde elas estiverem, que elas façam realmente a diferença. E a minha segunda gratidão, eu quero externar porque eu não sei quem sabe dessa história, mas porque você foi a minha única espectadora quando eu fiz a minha formatura em Orlando, nos Estados Unidos, lá no meu mestrado em coaching. Então, a Eliane, a minha amiga do coração, nós trabalhamos juntas por uns 3 anos, mas ela foi me prestigiar e isso fez toda a diferença na minha vida. E neste dia que foi tão especial para mim, o quanto que eu me senti capaz de ter ido no outro país também buscar essa certificação, para que o meu trabalho também acontecesse de uma maneira especial. Por isso que nós sempre vamos estar conectadas, com certeza, compartilhando, interagindo e também, acho que juntas, Eliane, inspirando as mulheres que nos assistem, que nos veem, né? Que assim seja. Que assim seja. Que foi uma honra, Marli, foi uma honra participar da tua. Foi uma honra ter recebido o convite, foi uma honra participar. Muito orgulhosa de estar lá, eu gritando, Marli, e foi uma experiência que a gente viveu juntas, uma experiência nova para mim. Acho que você já tinha ido para lá. Eu já tinha ido. Eu nunca tinha ido, né? Então, acho que foi uma união de dois bem feitos. Eu precisava de uma razão para ir e a razão estava lá, era você. Então, como a gente fala, como eu falo, a nossa conexão tem um propósito muito maior. Então, que a gente faça bem e cumpra esse propósito. Com certeza. Então, o nosso abraço para vocês que estão conosco. Muito obrigada a todos. E continuem nos seguindo nas redes sociais e aguardem as novas mulheres que serão também entrevistadas aí no decorrer de março. Muito sucesso aí nas suas novas entrevistas, muito sucesso a todos e a todas e vamos se encontrando aí. Esse mundo automotivo e empresarial muito pequeno. Muito pequeno. E sucesso, um abraço a todas as mulheres. Tchau.